pessoal, sejam bem-vindos novamente ao portal Estudando Direito. Meu nome é Carolina Bickel e eu estou com vocês no curso de Direitos Humanos. Nos nossos últimos blocos, nós falamos um pouquinho sobre distinção entre direitos fundamentais e humanos. Um está ali no ordenamento jurídico interno, o outro está na ordem jurídica externa. E falamos sobre uma classificação tradicionalíssima que serve para ambos. Então, essa classificação é em dimensões, famílias ou gerações, serve tanto para fundamentais quanto humanos. Vimos a primeira, segunda e terceira gerações. Vocês se lembram, né? Primeira geração, passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. O indivíduo ganha uma grande proporção. Direitos individuais requer o quê? Uma não intervenção do Estado. Segunda geração, após a Revolução Industrial, tudo isso a gente viu, tá só retomando alguns dados. Após a Revolução Industrial, então, ganha proporção os direitos, o quê? Sociais. Lembra do mundo do trabalho como cerne dessa segunda geração. Terceira geração, a gente se lembra do quê? Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1945, a terceira geração de direitos humanos / fundamentais vai ganhar uma grande proporção, principalmente vinculados a coletividade, direitos transindividuais, ok? Fraternidade como a palavra de ordem na terceira geração. Qual o principal documento da terceira geração? DUDH. Esse documento, que tem lá seus 30 artigos, vai trazer no corpo todos os direitos da terceira geração? Não vai trazer. Mas vai trazer o ideal da fraternidade, da solidariedade, da coletividade. Então, por isso, é o documento mais importante. Agora, na quarta, quinta e sexta geração, nós teremos uma abordagem um pouco distinta. Por quê? Explico. Primeiro motivo, né? Nós não teremos aqui documentos que simbolizem, que representem a geração como um todo. Segundo ponto também. Em 1979, quando o primeiro autor elencou lá essa questão da classificação a partir das gerações, ele não previu a quarta, quinta, sexta gerações. Ele só falou das 3 primeiras. Então, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, temos mais de 9 gerações hoje. São gerações posteriores. Da quarta em diante, foram outros doutrinadores, foram outros autores que elencaram. Então, isso não é uma unanimidade dentro da doutrina. Mas a gente vai ver porque tem caído em prova. Pelo menos a quarta, quinta e a sexta tem caído eventualmente em algumas provas. De forma mais recorrente, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos então partir para o estudo da quarta geração. Precisamos esclarecer. O ponto mais importante é que na quarta geração são as palavras-chave. Que palavras são essas? Primeira palavra, modernidade, que pode aparecer também na sua prova como pós-modernidade. Falou em modernidade, em pós-modernidade, está falando da quarta geração. Segundo ponto importante, globalização. Então, essa quarta geração ela está sendo pensada para esse contexto econômico, social e político que foi impulsionado a partir dos avanços tecnológicos, o desenvolvimento informacional também. O que isso quer dizer? Está pensando principalmente em internet. Olha para a terceira geração, a partir de 1945, que pensa em coletividade, em fraternidade. Vê quanta coisa mudou de 45 para cá. Se você compara só com os meios, né, de comunicação, a própria internet, o avanço da telefonia, os meios de transporte, tudo isso mudou muito a forma como o ser humano se relaciona. Então, a quarta geração está exatamente no bojo dessas transformações tecnológicas. Por isso, modernidade ou pós-modernidade e globalização. Qual é o objetivo, né, desses direitos da quarta geração? É a proteção, e aí eu quero que você preste muita atenção, a proteção contra intervenções abusivas. Contra quem? Estado ou particular. Então, na primeira, na segunda, na terceira, né, a gente tinha o Estado como um protagonista desse jogo. Na primeira geração, o Estado não podia intervir mais. Na segunda geração, o Estado é chamado para intervir novamente e para garantir minimamente a dignidade das pessoas. Na terceira geração, o Estado é novamente um ator muito importante.
Por quê? Porque você está falando em limitação do Estado em prol das garantias coletivas, transindividuais. Aqui na quarta geração, o Estado ele não está mais no centro dessa discussão. O que está no centro dessa discussão é o abuso, são essas intervenções abusivas. Então, elas podem vir pelo Estado, mas elas também podem vir através do particular, através do mercado, através de uma empresa. Vou dar um exemplo a vocês. Proteção de dados. Outro exemplo, fake news, informação virtual. Em relação à proteção de dados, vimos atualmente que os nossos dados podem ser vendidos muito equivocadamente, na minha opinião. Você baixa um aplicativo, você acessa uma rede social, aquilo gera um relatório de dados. Algumas empresas compram esses dados e utilizam em pesquisas para N finalidades. Vimos, inclusive, que essas pesquisas que tiveram origem nos nossos dados vendidos por essas plataformas acabaram reverberando, por exemplo, em eleições presidenciais em vários países. Então, há empresas que compram esses dados. E esses dados, eles são um ato abusivo. Venda desses dados é um ato abusivo. E quem está fazendo isso? É o Estado? Não necessariamente. Você pode ter o Estado intervindo nesse abuso, mas, em geral, é o próprio mercado que está agindo. E isso é um direito inimaginável quando você pensa em terceira geração, onde sequer a internet existia, não tinha essa proporção, não era tão invasivo esse mecanismo dos dados. Então, isso é uma discussão vinculada à quarta geração dos direitos fundamentais / humanos. Busca a nossa proteção. Exemplos, né, de direitos que estão aqui nessa quarta geração: o biodireito, a bioética, a internet, a participação democrática, o pluralismo. Atenção, vamos olhar aqui, porque geralmente quando cai a quarta geração numa prova, ela está associada à questão da internet. Por quê? O acesso à internet é um direito de quarta geração. Ok. O que esse acesso à internet quer dizer? Qual é o conteúdo desse direito? Isso quer dizer duas coisas. Você tem duas perspectivas sob a roupagem desse direito no acesso à internet. Você tem que conseguir acessar através de um aparelho. Então, você tem que ter o aparelho que concede o acesso, um telefone, um tablet, um computador. E você precisa, além disso, você precisa acessar os dados. Esses dados precisam estar disponíveis para serem acessados por todos nós. Então, é uma dupla perspectiva no acesso à internet enquanto direito de quarta geração. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu sou professora aqui no estado. Eu dou aula na rede pública de ensino e hoje, atualmente, né, a gente está gravando essa aula no dia 7 de maio. Hoje nós temos uma restrição. O meu estado, precisamente o meu município, que é o epicentro aqui do estado, está passando por um isolamento social em virtude da pandemia, né, a Covid-19. E por conta disso, nós temos as aulas suspensas. As aulas presenciais foram suspensas há mais de um mês e a gente está tendo aula virtual. Como assim? A Secretaria de Educação disponibilizou uma plataforma e através dessa plataforma eu posto as minhas aulas, posto material, posto atividades e pressuponho que os alunos acessarão a plataforma, assistirão às aulas, lerão os textos propostos e responderão às atividades. Tudo isso no bojo da educação como direito. Educação é um direito de que geração? Segunda geração, vocês se lembram? Requer o quê? Uma atuação do Estado para garantir minimamente a dignidade. Então, educação é um direito de segunda geração. Mas essa educação está sendo prestada como no atual contexto? Pelo meio virtual. Então, para eu dar efetividade à educação enquanto direito de segunda geração, eu preciso necessariamente que o acesso à internet, um direito de quarta geração, seja também efetivo. E aí eu pergunto, os meus alunos, eles conseguem de fato ter esse acesso à internet, exercer esse direito a partir dessa dupla perspectiva que eu coloquei para vocês? Vamos por partes.
Primeiro, muitos alunos até têm um aparelho de celular, um tablet, um computador. Uma grande parte desses aparelhos não tem memória suficiente para acessar a plataforma. Ponto. Primeira parte. Então, a primeira perspectiva do acesso à internet já está simbolizando aí uma restrição nesse direito. Segunda perspectiva, né? Esses dados têm que estar disponíveis para esse aluno. Só que não basta eles estarem disponíveis, essas pessoas precisam saber chegar até esses dados. Então, às vezes, pode ser que ele tenha o meio material, ele tenha o celular, o tablet, o computador e ele tem o plano de internet, que é uma outra coisa também nessa primeira perspectiva. Mas os dados não estão disponíveis, ou seja, a educação até esse momento não foi suficiente para que ele conseguisse, de forma autônoma e independente, acessar a plataforma e corresponder a esses estímulos tecnológicos. Ele não consegue ultrapassar essa barreira. Existe uma educação tecnológica que é necessária para que a educação enquanto direito de segunda geração se efetive. Então você tem uma série de restrições e a gente não pode conceber de forma prévia que seja um direito de segunda geração só porque eu estou falando de dar aula. Existe uma barreira que é o acesso à internet de quarta geração. Então por isso que a gente fala numa análise muito contextualizada, complexa. Você tem que ler uma questão sempre que ela falar sobre gerações e ver se tem alguma dica. Porque a princípio é de segunda, como eu estou relatando. Mas o que não possibilita que o direito seja efetivado é a quarta geração. Então isso é um exemplo dessa complexidade. Digo mais para vocês. Alguns autores vão falar pra gente que a classificação tradicional, primeira, segunda e terceira, são realmente as válidas. Como assim? Que a partir da quarta classificação, o que a gente teria na realidade é um desdobramento daquelas três primeiras. Isso não é um ponto unânime, eles discutem isso. A jurisprudência, a doutrina, isso é colocado de uma forma que causa ainda muita disputa entre os autores. Mas a maioria hoje já vê com bons olhos a questão da existência de mais de três. Então, a quarta seria essa geração associada à internet. Quinta geração, né? Quinta geração está associada à paz. E aí isso é colocado pelo Paulo Bonavides. Professora, a paz é um direito também de terceira geração, naquela classificação mais tradicional, correto? Falei para vocês que eu ia especificar isso aqui. O Paulo Bonavides coloca aqui a paz como um direito de quinta geração, mas ela é pensada como uma paz internacional ante os perigos causados pela globalização. Então, nessa quinta geração, a paz ela está sendo colocada sob a perspectiva novamente tecnológica. Também não há um documento que simbolize essa quinta geração. O que a gente tem é essa construção doutrinária. Professora, como que eu vou saber se o examinador colocar para mim paz e eu respondo terceira ou quinta geração? Acho improvável ele colocar isso, porque daria margem ao recurso. Mas você vai ler a questão e vai procurar sempre aquela dica, aquela deixa que a própria questão vai te dar. Se está falando paz como um direito coletivo, de paz associado à solidariedade, então você vai marcar a terceira geração. Se está falando paz como algo associado à tecnologia, então você vai marcar quinta geração. Para a gente encerrar essa abordagem, a gente vai falar sobre a sexta geração, que é a mais rápida, mais tranquila. A sexta geração, ela está associada à água potável. A gente já viu que mercadorias, hoje em dia, né, não são mais mercadorias apenas materiais, existem também os dados como uma grande mercadoria, e também você não tem só mercadorias industriais, por exemplo. Então, uma mercadoria natural, vamos dizer assim, é a água potável. E a água potável ela vai ser extremamente valorizada no nosso futuro, devido ao seu caráter limitado. Não é um bem que vai estar disponível a qualquer ser humano. Então, infelizmente, a água aqui é associada, elencado como um direito fundamental /humano de sexta geração, porque há previsões de escassez da água potável no futuro muito próximo. Então, parte da doutrina associa a água potável como um direito fundamental de sexta geração.
Pessoal, vamos encerrar aqui o nosso estudo das gerações, famílias, dimensões dos direitos fundamentais ou humanos. A classificação serve para os dois. Estou encerrando, mas na próxima aula a gente vai dar continuidade, vai começar a falar sobre as características dos direitos humanos, que são também um tema quente para todas as provas. Agradeço imensamente, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Sigam no Instagram o @cursoped ou @carolinabickel. Sigam, comentem e curtam aqui, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima!